Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho e vamos aqui para mais uma edição do nosso Giro de Notícias na noite dessa segunda-feira para falar sobre o nosso Vascão. Então meu amigo, se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva aqui no canal, é importante a sua inscrição. Estamos aí pertinho dos 120 mil inscritos e a sua participação é muito importante, né? Se inscrevendo aqui no canal e também deixando aquele like. Você que me assiste aqui todos os dias sabe que o like é muito importante para o vídeo ser divulgado para mais vascaínos. Bom, vamos falar aqui sobre Ricardo Sapinto, né? A notícia mais esperada do dia, que é a demissão do Ricardo Sapinto, simplesmente não aconteceu. Sapinto aparentemente será mantido aí no cargo até o jogo contra o Fluminense. Já adianto aqui que não gostei dessa informação não, hein? Na minha opinião, era para ele ter pegado o bonezinho e ido embora nessa segunda-feira. Mas a opção da diretoria aparentemente é pela continuidade do péssimo trabalho do Ricardo Sapinto. A gente vai falar sobre isso depois da vinheta que rodou agora. Então bora lá meus amigos, dois vexames aí na última semana, uma eliminação na Copa Sul-Americana, 4-1 para o Ceará, 4-0 para o Goiás, e mesmo assim não foi suficiente para o treinador Ricardo Sapinto ser demitido do Clube de Regatas Vasco da Gama. Todo mundo esperava que hoje, né, aconteceria uma reunião para que, enfim, as partes decidissem aí pelo afastamento do Ricardo Sapinto, né, e que o Vasco já fosse atrás de um outro treinador. Inclusive existe dentro do clube algumas correntes que pedem a demissão imediata do Sapinto e a chegada de Vanderlei Luxemburgo, né, que o Vasco tem que trazer o Vanderlei Luxemburgo para tentar salvar esse time nas 15 rodadas aí que faltam. Mas a pressão não foi suficiente e o Ricardo Sapinto está mantido pelo presidente Alexandre Campelo para essa partida contra o Fluminense. Inclusive a informação do jornalista aqui, Bruno Andrade, é de que o Sapinto continua no comando e já até começou a preparação para o clássico de domingo contra o Fluminense. Então não foi suficiente a goleada que o Vasco sofreu no último final de semana para que Sapinto fosse desligado. Cara, é difícil de engolir, sinceramente, é difícil de engolir uma coisa dessa. Eu esperava que hoje a gente fosse ter alguma resposta, né, depois dos três vexames em sequência protagonizado aí pelo time do Vasco, o 4-1 contra o Ceará, a eliminação contra o Defensa e Justiça e o vexame contra o Grêmio, onde parecia que o Grêmio era um time profissional e o Vasco um time de pelada, que foi completamente ridícula e vergonhosa a atitude do Vasco, a participação do Vasco naquele jogo contra o Grêmio. Foi 4, mas poderia ter sido até muito mais, porque o time do Grêmio se mostrou infinitamente superior do que a equipe do Vasco da Gama, uma partida completamente constrangedora, que enfim, num clube sério, aquilo ali causa estragos, né? É demissão de diretor de futebol, é demissão de treinador, é jogador afastado, mas no Vasco não acontece absolutamente nada, meu amigo. A gente passou a segunda-feira sem uma palavra do presidente do clube, sem uma palavra do diretor de futebol, sem uma palavra de jogador, de nada, nenhuma resposta, ninguém vem a público, ninguém fala nada, ninguém dá uma satisfação. É isso aí. Levou 4 do Ceará, nenhuma satisfação. Levou 4 do Grêmio, nenhuma satisfação. E é isso. E o time segue aí em passos largos rumo à segunda divisão, né? Completamente desanimador. Hoje eu esperava no mínimo uma resposta aí com a demissão do Ricardo Sapinto e que o Vasco fosse de alguma forma buscar nessas 15 rodadas aí sair desse buraco, né, que o clube se enfiou nessa zona do rebaixamento. E eu sei que muita gente fala que não, a culpa não é só do Sapinto, não sei o que, o elenco tem os seus problemas, qualquer treinador que chegar não vai dar jeito, enfim, eu concordo discordando. Acho que o elenco tem sim muitas limitações, é um elenco muito fraco, muito mal montado, né? Qualquer treinador que chegar vai ter muitas dificuldades, mas o Ricardo Sapinto está conseguindo ser ainda pior do que as baixas expectativas que a gente tinha, né, em cima do Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Para vocês terem uma ideia, né, o Sapinto tem o pior aproveitamento de um treinador do Vasco desde 2012. Desde 2012, o Sapinto é o pior técnico em aproveitamento que passou pelo Vasco da Gama. Vocês lembram do Celso Roth em 2015, onde o Vasco foi até rebaixado em 2015, muito por conta de ter insistido no péssimo trabalho do Celso Roth, que todo mundo já fala, não, tem que demitir. O Eurico ainda segurou, até onde não deu mais.
Então, o trabalho do Celso Roth naquela época ainda tinha um aproveitamento melhor do que o do Ricardo Sapinto tem hoje. Não tem cabimento manter o Ricardo Sapinto. Foi mais uma decisão aí completamente, na minha opinião, completamente contestável, assim, da diretoria do Vasco. Enfim, são 12 jogos desde a chegada do Ricardo Sapinto no Vasco da Gama, com apenas 2 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. 30,5% de aproveitamento nos pontos disputados. Inacreditável, né? Inacreditável. Só mais um comparativo com aquela campanha bizonha do Celso Roth em 2015. O Celso Roth fez 13 jogos, ganhou 6. O Sapinto ganhou 2. E o Celso Roth ganhou 6 e a gente já tava ali pé da vida com ele, querendo a demissão do Celso Roth. Ganhou 6, empatou 1 e perdeu 6. Tinha ali na época 48% de aproveitamento. Sapinto tem 30%. Como assim? Como vai manter um treinador desse? Ele só foi melhor em aproveitamento do que o Marcelo Oliveira em 2012, que em 10 jogos ganhou apenas 2, empatou 2 e perdeu 6, aproveitamento de 26%, e do que o Celso Roth em 2010, quando fez só 5 jogos, ganhou 1, empatou 1 e perdeu 3, até naquela época ele trocou o Vasco pelo Internacional. Então o Ricardo Sapinto tem um aproveitamento pior do que o do Abel Braga, pior do que o Celso Roth em 2015, pior do que o do Alberto Valentim, pior do que o do Milton Mendes, enfim, qualquer treinador que você pensar assim, caramba, esse aqui foi muito ruim no Vasco, o aproveitamento do Sapinto é pior. E a diretoria continua insistindo no Ricardo Sapinto. Realmente não dá para acreditar. Não dá para acreditar numa coisa dessa. Talvez quando acordarem, né, já vai ser tarde demais, como aconteceu em 2015. Que todo mundo sabia que não tinha mais jeito com o Celso Roth. O Eurico insistiu até onde não dava mais. E depois, mesmo com aquela arrancada ali sensacional na parte final da temporada, com o Nenê, enfim, Leandrão, Jorge Henrique, aquela galera, o Vasco não conseguiu escapar do rebaixamento, porque perdeu muitos pontos ali durante a era Celso Roth. O Vasco, como eu disse, que o Vasco agora tem a sequência onde ele poderia, né? Onde ele não poderia, não, onde ele tem que conseguir os seus pontos, que são com adversários ali da parte de baixo da tabela, e não pode deixar de pontuar. Talvez essa insistência com o Sapinto possa custar caro, né? Eu espero que não. Tomara que, enfim, já que o Sapinto vai ficar, tomara que já ganhe do Fluminense no domingo, dispare a ganhar de todo mundo. Acho difícil, mas aqui a gente fica na torcida, né? Ninguém vai torcer contra o treinador, porque o prejudicado somos nós aqui, é o Vasco, todo mundo que fica, enfim, triste, pé da vida, mas sem explicação a manutenção do Ricardo Sapinto. Mas quero a sua opinião, comente pra mim. Talvez você não concorde, né? Acho que não, fez o certo, tem que manter, se chegar outro não vai resolver, mas quero a sua opinião aqui também, comente pra mim. Bom, e para terminar o vídeo aqui, hoje teve protesto lá no CT do Vasco, na Zona Oeste. Alguns membros da torcida Guerreiros do Almirante foram lá no CT, foram cobrar os jogadores, a comissão técnica e a diretoria por conta do péssimo momento que o Vasco atravessa na temporada, e estenderam uma faixa lá, né, que é a mesma faixa que eles estenderam em 2010, 10 anos atrás. Tá passando a faixa aí, vai passar também ela de 2010, para vocês verem como as coisas, infelizmente, não mudam, né? O Vasco tá sempre aí parado no tempo. Inacreditável, uma faixa atemporal. E é isso, meu amigo, é isso. Essa foi a segunda edição, Sapinto mantido no cargo. Inacreditável uma coisa dessa, mas é isso, tá mantido. E é isso, tamo junto. Um abraço, deixa aí seu comentário, deixa aí seu like para ajudar o vídeo. Saudações vascaínas e até a próxima. Fui!